Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Bruxa da Esquina. Uma ótima noite a todos, Luciano e amigos. É uma alegria e uma honra muito grande poder contar as minhas histórias no canal e justamente em uma data tão emblemática como o Dia das Bruxas. Meu nome é Camila e no bairro onde eu moro eu sou conhecida como a Bruxa da Esquina. Eu vivo em uma cidade grande onde a vida parece correr em um ritmo próprio, quase como se o tempo aqui avançasse mais depressa do que no resto do país. As casas modernas e as ruas super iluminadas parecem guardar segredos, sussurrando histórias aos poucos que ainda param para ouvir. Os moradores me conhecem bem. É comum que cruzem comigo no mercado ou na pracinha, lançando um olhar de curiosidade misturado com respeito. Afinal, ser bruxa numa cidade assim é tanto um dom quanto um desafio. O meu despertar para a bruxaria começou cedo, aos 13 anos, quando percebi que eu podia sentir a dor dos outros sem que ninguém dissesse uma palavra. O que inicialmente parecia apenas intuição, logo se mostrou mais profundo. As emoções das pessoas eram como ondas que vinham até mim, e os segredos mais sombrios, os medos mais ocultos, pareciam se revelar sem que eu quisesse ou procurasse por eles. Meus pais notaram e, embora assustados, não ignoraram minha sensibilidade. Minha avó, uma mulher de ar místico que sempre exalava cheiro de incenso e ervas, me deu as primeiras orientações. Ela dizia que esse dom era uma herança de família, algo que passava de geração em geração e que me cabia decidir se eu desejava desenvolvê-lo. Com os anos eu aprendi que o dom de sentir era apenas o começo. Eu iniciei meus estudos com minha avó, aprendendo a manipular ervas, a canalizar energias e a interpretar símbolos e sonhos. Mais tarde eu busquei mestres em cidades vizinhas e com o tempo eu encontrei minha própria forma de prática. Hoje eu sou conhecida pela leitura das cartas, pelos banhos de ervas e por oferecer conselhos a quem precisa. Minha casa se tornou um refúgio, um local onde o comum e o sobrenatural se encontram. Às vezes eu me sento à janela e observo o movimento tranquilo da cidade enquanto organizo mentalmente as consultas que eu terei ao longo do dia. Por aqui todos têm suas dúvidas e anseios, e muitos encontram na magia uma resposta que nem sempre ousam buscar em outros lugares. Meus amigos, eu vou compartilhar um pouco do meu cotidiano como bruxa, algo que muitos perguntam com uma certa curiosidade, como se esperassem histórias de visões terríveis ou feitiços tirados de filmes. Mas a realidade é bem mais sutil, cheia de momentos onde o sobrenatural e o cotidiano se entrelaçam. Há uma energia diferente na minha casa, e aqueles que entram para uma consulta sabem disso imediatamente. O que mais me marcou foi uma determinada semana do mês de agosto, no ano de 2020. Nessa semana, eu realizei 3 consultas que ficaram marcadas na minha memória. Tudo se desenrolou de uma forma muito misteriosa, e embora eu já esteja acostumada com tudo isso, eu não pude deixar de me sentir surpresa e, acima de tudo, muito feliz por ter podido ajudar aquelas pessoas. Na primeira consulta da semana, uma mulher chegou em uma manhã fria de inverno com o rosto pálido escondido sob um lençol de lã e os olhos baixos quase opacos. Seu nome era Isabel, uma mulher de meia-idade vestida de maneira simples, mas com aquele brilho discreto e delicado que os anos e as experiências lhe conferiram. Ela tremia ligeiramente, mais pela angústia do que pelo frio, e ela trazia nas mãos um pequeno embrulho de veludo azul. Dentro
Reluziam 2 alianças de ouro envelhecidas e marcadas pelo tempo, tão pesadas quanto o silêncio que pairava entre nós. Assim que eu entrei na sala de consulta, eu senti um peso diferente no ar, como se aquela dor fosse antiga e carregada de segredos. Eu pedi a ela que colocasse as alianças sobre o meu altar, um lugar sagrado entre velas brancas, cristais e ervas secas. O altar era o coração da minha prática, um ponto onde as energias se reuniam, onde o espiritual e o terreno se tocavam. Ela colocou as alianças no centro do altar, entre uma vela acesa e o quartzo que eu reservo para leituras. Eu fechei os olhos e toquei as alianças com a ponta dos dedos, sentindo o frio do metal se misturar ao calor das velas ao redor. Uma série de imagens e sensações começou a fluir. As alianças carregavam uma energia densa, como se absorvessem anos de palavras não ditas e sonhos despedaçados. Antes que eu pudesse falar, a mulher sussurrou como se temesse a própria voz. Ele está pensando em outra pessoa, não é? A sua voz mal se ergueu, mas estava carregada de uma dor profunda que revelava o desespero silencioso de quem já suspeitava da resposta. Eu não precisei responder diretamente. A energia das alianças e o ar ao nosso redor disseram tudo. Eu senti a presença de uma figura feminina ao lado dela, uma mulher de cabelos longos que emanava uma energia protetora como uma antiga guardiã. Era um espírito ancestral, uma presença familiar que parecia envolvê-la em um abraço silencioso, oferecendo força e consolo para o momento difícil. Eu pedi a Isabel que respirasse fundo, guiando-a para que ela se acalmasse e pudesse se conectar com aquela presença protetora. Ao fazer isso, a sala pareceu se aquietar e a imagem se tornava mais suave, quase acolhedora. Nós oramos juntas, de mãos dadas, pedindo clareza e proteção para que Isabel pudesse enfrentar a verdade, fosse ela qual fosse. Não era sobre garantir fidelidade ou controlar o coração do seu marido, mas sobre iluminar o seu caminho para que ela soubesse quem estava realmente ao seu lado. Eu recomendei que ela acendesse uma vela de 7 dias em casa, sempre com uma prece em voz baixa, pedindo que o espírito protetor a ajudasse a encontrar clareza. Eu expliquei que a chama da vela e a energia daquela presença a guiariam, trazendo luz para o que estava oculto e a fortalecendo para encarar o que viria. Na manhã seguinte, a mulher voltou. Ela estava diferente, ainda séria, mas com os olhos um pouco mais brilhantes e o semblante menos tenso. Ela contou que em uma noite em que a vela ainda queimava em sua casa, ela e o marido tiveram uma conversa longa e difícil, em que pela primeira vez eles se abriram completamente. Ambos compartilharam suas frustrações, suas saudades e suas dúvidas, e ao final, eles se abraçaram em paz. A Isabel ainda usava as alianças, mas dessa vez não como símbolos de um compromisso cego, mas como uma escolha consciente, fruto da sinceridade e da confiança que eles estavam começando a reconstruir. Ela me agradeceu com um sorriso pequeno, mas verdadeiro, antes de se despedir. E assim como veio, a mulher saiu com passos mais leves, levando consigo não apenas as alianças, mas também a certeza de que, independentemente do que acontecesse, ela possuía a força de enfrentar a sua própria verdade, e como ela, todas as respostas que o futuro reservava. Na manhã seguinte, enquanto eu organizava o altar, eu ouvi uma batida hesitante na porta. Era um rapaz jovem, talvez nos seus 20 e poucos anos, mas com o semblante de quem carregava um peso invisível. Ele se sentou em silêncio e, depois de alguns instantes de indecisão, retirou da mochila um espelho antigo, de moldura dourada e delicadamente ornamentada, claramente desgastado pelo tempo. O espelho tinha uma presença inquietante, como se guardasse segredos antigos e visse mais do que deveria. Assim que eu toquei o espelho, eu senti um arrepio intenso, uma espécie de frio que subia pelo meu braço e parecia pulsar quase como um coração batendo.
Aquele não era um simples espelho. Era um objeto carregado, impregnado de emoções e provavelmente de alguma história não resolvida. Esse espelho foi do meu avô, ele começou, a voz embargada e hesitante. Desde que eu herdei, eu tenho ouvido coisas. Eu ouço sussurros à noite. As palavras pareciam pesar-lhe na boca, como se confessar essas experiências em voz alta as tornasse mais reais. Ele explicou que nos primeiros dias os sons eram fracos, meras suspeitas, mas com o tempo foram se intensificando até se tornarem vozes claras que o chamavam por seu nome, como se quisessem lhe dizer alguma coisa. Eu disse que nós deveríamos acender uma vela branca, símbolo de proteção e luz, e colocar o espelho de frente para a chama. A ideia era que a luz da vela iluminasse não apenas o objeto, mas também qualquer energia que estivesse ali, revelando o que precisava ser compreendido. Meu amigo Luciano, assim que a chama se refletiu no vidro, algumas imagens começaram a se formar na superfície do espelho, como se este fosse uma janela para o passado. Eu vi, nitidamente, a imagem de uma casa antiga com móveis pesados e cheios de história. Era uma casa que exalava nostalgia e que logo eu percebi era a mesma onde o jovem tinha passado a infância. Essa é a casa da minha mãe, onde eu e meu avô vivíamos quando eu era criança. Ele sussurrou, os olhos arregalados e fixos no espelho. Ali naquele lugar, o avô havia passado seus últimos dias. O ambiente ao nosso redor pareceu se tornar denso, carregado, como se o próprio espírito do avô estivesse ali tentando se comunicar através daquele espelho. Então eu senti uma presença calma, mas determinada. Um espírito que parecia preso entre a saudade e a preocupação, talvez inquieto por algum laço não desfeito com o neto e o lar que ele tanto amou. Com a voz baixa e tranquila, eu pedi ao rapaz que colocasse o espelho na antiga casa onde a mãe dele ainda vivia. Eu expliquei que muitas vezes objetos carregam consigo não apenas memórias, mas também um elo com aqueles que já partiram. O espírito do avô parecia ainda querer proteger e velar pelo lugar onde se sentira mais vivo e feliz. Talvez, ao devolver o espelho para casa, a alma do avô encontraria a paz que buscava, sem mais a necessidade de se manifestar. Alguns dias depois, o rapaz me enviou uma mensagem. As vozes finalmente haviam cessado e ele sentia uma paz renovada. Ao retornar o espelho para a casa de sua infância, ele havia, sem saber, oferecido ao espírito do avô um ponto de descanso, um lugar onde ele poderia permanecer em harmonia. Às vezes não é preciso grandes intervenções, basta ouvir o que o além tem a nos dizer, reconhecer o laço entre os mundos e ajudar a encerrar ciclos que permanecem abertos. E foi isso que fizemos naquela manhã. Nós guiamos o espírito para onde ele pertencia, devolvendo-lhe o conforto de um lar e ao rapaz a serenidade que lhe faltava. Na sexta-feira, uma aura de exaustão pairava sobre mim enquanto eu finalizava os preparativos para a última consulta da semana. Então a Natália entrou. Uma jovem com olhos escuros e inquietos que pareciam estar sempre à procura de algo ou alguém. A sua postura, ao mesmo tempo retraída e ansiosa, denunciava que algo incomum a atormentava. Quando ela se sentou em frente ao altar, eu percebi um tremor quase imperceptível em suas mãos. Sem rodeios, ela levantou a manga da blusa, revelando o antebraço pálido marcado por um símbolo riscado com traços finos e irregulares, como se tivesse surgido misteriosamente, sem a ação de ninguém. O símbolo era peculiar. Um desenho que lembrava vagamente uma runa, mas com traços desconexos e algo de desconcertante. Isso apareceu há alguns dias. Ela começou com a voz baixa e tensa. E desde então, eu tenho tido pesadelos sempre com a mesma figura encapuzada.
Ele me observa à distância e eu sinto como se ele estivesse me seguindo, mesmo quando eu acordo. Assim que eu segurei a mão dela, uma sensação de frio me envolveu, densa e opressora, como se a energia ao nosso redor se tornasse mais pesada e sombria. Havia, sem dúvida, algo além do simples medo ali. Aquilo era uma presença, uma influência que parecia se alimentar da angústia daquela jovem. Inspirando profundamente, eu preparei o altar com uma vela preta, um símbolo de proteção e purificação, para neutralizar a energia estranha que a acompanhava. Natália, eu quero que você mantenha o braço próximo à chama enquanto eu recito palavras de limpeza, eu expliquei. Ela obedeceu e manteve os olhos fixos no símbolo, enquanto eu, fechando os olhos, iniciava uma oração ancestral. As palavras fluíam baixas e constantes, um mantra de proteção em uma língua quase esquecida. O quarto parecia se encher com um calor pulsante vindo da chama da vela, mas a energia densa ao nosso redor resistia, vibrando como uma presença invisível que não queria se dissipar. A cada verso entoado, eu percebi uma leve mudança na expressão dela. Sua respiração tornou-se mais profunda, os ombros relaxaram e aos poucos o ambiente começou a aliviar a tensão. Quando o ritual chegou ao fim, um silêncio pesado tomou conta da sala, como se tivéssemos encerrado um ciclo sombrio. Eu senti, por fim, que o laço entre ela e aquela figura encapuzada havia sido cortado, mas ainda restava o vestígio daquele símbolo marcado no seu antebraço. Para dissolver completamente essa energia, você precisará de um banho de ervas todas as noites durante 7 dias, eu disse, entregando-lhe uma mistura de arruda e alecrim. Eu expliquei que essas ervas, além de purificar, trariam proteção e equilíbrio, fechando qualquer porta que pudesse ter sido aberta. Faça isso com fé, eu acrescentei, e ao final do 7º dia, esse símbolo deverá desaparecer. No 8º dia, quando eu já tinha quase esquecido daquela consulta, eu recebi uma mensagem da Natália. Ela contava com um misto de alívio e descrença que o símbolo realmente havia sumido da pele dela, e com ele os pesadelos e aquela presença opressora. Ela disse que havia dormido tranquila pela primeira vez em semanas, e a leveza que transparecia em suas palavras deixava claro que a sua paz havia retornado. Meus amigos, alguns rituais exigem mais do que fé. Eles pedem coragem para enfrentar aquilo que o nosso coração ainda não entende. Naquele momento eu senti que a Natália havia encontrado essa coragem, permitindo que a luz finalmente dissipasse as sombras que antes a cercavam. Enquanto a semana chegava ao fim e eu organizava o meu espaço sagrado, eu refleti sobre as histórias que eu passei a ouvir e viver. Cada consulta, cada alma que cruzava o meu caminho trazia consigo um fardo, uma busca por compreensão ou cura. As vidas dessas pessoas, assim como a minha, estavam entrelaçadas em uma tapeçaria de mistérios e energias invisíveis, onde cada linha e cada nó contavam uma história única. As bruxas modernas, assim como eu, não são apenas praticantes de rituais ou guardiãs de segredos antigos. Somos, em essência, guias em um mundo vasto e muitas vezes opressivo. Em nossa essência, nós representamos o elo entre o que é visível e o que permanece oculto. Somos mulheres e homens que estudam a natureza, que entendem os ciclos da vida e que, com respeito, buscamos ajudar aqueles que se encontram perdidos na escuridão. A magia não é apenas um conjunto de feitiços ou poções. É uma conexão profunda com o universo, uma reverência por tudo que nos cerca e uma busca incessante por equilíbrio. Em cada símbolo, em cada ritual, existe uma intenção de cura e um desejo de iluminar os caminhos que muitos não conseguem ver. O que muitos consideram oculto
é na verdade uma parte essencial da experiência humana. As bruxas são portadoras de sabedoria ancestral e sua prática é uma expressão de amor e cuidado para com o próximo. O mundo é repleto de coisas que escapam à nossa compreensão imediata. Muitas vezes enfrentamos desafios que nos fazem sentir pequenos, perdidos, em meio ao caos da vida. É nesse espaço que a ajuda de uma bruxa pode ser transformadora. Com uma escuta atenta, um olhar que percebe o que não é visível e um coração aberto, podemos acender a luz necessária para clarear a escuridão que rodeia aqueles que nos buscam. Natália, Isabel e tantos outros que cruzaram meu caminho são provas de que essa conexão não é apenas sobre feitiçaria, mas sobre empoderamento, amor e resgate da própria essência. As bruxas modernas estão aqui para desmistificar, para educar e para oferecer uma nova perspectiva sobre o que significa ser humano em um mundo repleto de incertezas. Portanto, eu peço respeito. As artes ocultas não são sinônimos de maldade ou engano. São caminhos para a autodescoberta e crescimento. Ao invés de temer, eu convido todos a explorar, a questionar, a abrir suas mentes e corações para a possibilidade de que em cada ritual e em cada consulta há uma oportunidade de cura, conexão e renascimento. Se você se encontrar perdido, lembre-se de que o caminho da bruxaria não é apenas uma senda de sombras. É uma jornada em busca de luz, um convite para descobrir o que se esconde além do véu da realidade. Juntos podemos caminhar através do desconhecido e, quem sabe, encontrar as respostas que tanto buscamos. Afinal, a magia é real e ela vive em cada um de nós, pronta para ser revelada. Como uma pequena prova do poder da magia, eu vou compartilhar com vocês um ritual poderoso de proteção, algo que pode trazer serenidade e segurança em momentos de angústia. A magia está em toda parte, e com seu coração puro, podemos invocar forças que nos cercam. Primeiro você precisará de alguns itens simples, mas eficazes. Uma vela branca que representa a luz e a pureza, um pequeno recipiente com água para purificação, um punhado de sal, a terra que nos protege e um incenso de sua escolha que elevará suas intenções ao alto. Escolha um canto tranquilo, longe das distrações do mundo. Acenda o incenso e deixe que a fumaça purifique o ambiente. Enquanto você faz isso, sinta as energias se acalmando ao seu redor. Agora pegue o sal e desenhe um círculo ao redor da vela, criando um espaço sagrado. Esse círculo é a sua proteção, um campo que se repele às energias negativas e atrai a luz. Com um fósforo ou um isqueiro, acenda a vela. Observe a chama dançando e sinta como a luz branca começa a se expandir ao seu redor como um manto protetor. Feche os olhos, respire profundamente e deixe suas preocupações se dissiparem. Imagine uma luz radiante envolvendo seu corpo como um abraço caloroso. Sinta essa energia protegendo você. Agora pegue um pedaço de papel e escreva o que deseja proteger. Pode ser você mesmo, sua família ou até mesmo seu lar. Seja específico, porque suas palavras têm poder. Dobre o papel e, segurando-o na frente da vela, diga com firmeza: eu peço a proteção divina, que as energias negativas se afastem e que a luz me envolva. Então queime o papel e deixe as cinzas caírem na chama da vela, permitindo que as intenções sejam levadas ao universo. Em seguida, coloque as cinzas no recipiente com água. Diga em voz alta: assim como a água purifica, que essa proteção me envolva e me mantenha segura. Quando terminar, agradeça as forças que você invocou, usando suas próprias palavras.
Apague a vela com cuidado, nunca soprando, mas usando os dedos ou um apagador. Deixe o recipiente de água próximo à vela apagada durante a noite. E lembre-se, a verdadeira proteção vem de dentro de você. Sempre que você se sentir angustiada ou perdida, pode repetir esse ritual ou usar a oração de proteção que eu lhe ensinarei a seguir. Agora, junte suas mãos, ouça com atenção e repita em voz alta. Divino Criador, nesse momento de angústia e incerteza, eu venho a Ti em busca de proteção e conforto. Cubra-me com a Tua luz e envolve-me em Tua paz. Que toda a energia negativa que me cerca se dissipe e que a serenidade encha o meu ser. Eu agradeço pelo amor que me guia e pela proteção que me envolve. Em nome de tudo que é sagrado, eu peço que me concedas força e coragem para enfrentar os desafios. Pratique esse ritual com o coração aberto e a mente focada, e você verá como a magia pode transformar a sua realidade. A todos eu agradeço a atenção e lhes desejo uma vida repleta de amor e felicidade. Tenham todos uma ótima noite.